Se você clicou nesse vídeo é porque você não quer ser medíocre na vida, você quer ser bom no que você faz. E eu quero ser muito boa no que eu faço. E por conta disso eu comecei a ler vários livros, a fazer muitas pesquisas sobre como ser melhor nas coisas que eu gostaria de fazer, como ser acima da média. Porque eu entendi que se eu faço as coisas mais ou menos, meus resultados serão sempre mais ou menos. Então, para eu me destacar, não ser medíocre, nem mesmo mediana, ser acima da média, eu preciso fazer algumas coisas. E eu queria saber que coisas eram essas que eu precisava fazer. Eu precisava fazer coisas acima da média para ter os resultados equivalentes. Mas como? E nesse vídeo aqui eu vou te contar o como. Nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, eu cheguei a um conceito chamado prática deliberada. Foi no livro do Anders Ericsson, que era um psicólogo, ele já faleceu, era um psicólogo de Harvard, que cunhou esse termo na década de 90 e escreveu um livro chamado Direto ao Ponto, né? A tradução dele em português, eu não lembro qual é, eu acho que é diferente em inglês, mas em português o livro é Direto ao Ponto, que eu super indico, excelente. E esse livro traz essa ideia de prática deliberada. E eu vou desenvolver essa ideia aqui com vocês, mas primeiro a gente precisa entender assim que qualquer coisa que você deseja ser boa, e eu acho que isso é um óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, você precisa aprender. Então, o aprendizado, ele é o que nós precisamos para nos tornarmos bons no que a gente, né, no que a gente se propõe a fazer. E muitas vezes as pessoas têm a ideia de que nascem com dons, né, com habilidades inatas, e somente quem tem essas habilidades inatas conseguem fazer determinadas coisas. E esse livro do Anders Ericsson, ele elimina essa ideia, e outros também, né, que falam muito sobre esse tema da prática deliberada de forma assim tangencial, mas ele elimina essa ideia de que para você adquirir habilidades e para você ser muito bom, para você ser acima da média em alguma coisa, você precisa ter essa habilidade inata, esse potencial inato, esse dom inato, sei lá, alguma coisa assim. Porque a verdade é que muitas pessoas nascem com características e competências e habilidades que são inatas. Por exemplo, um jogador de basquete, né, uma pessoa que é muito alta, ela tem mais tendência a se dar bem no basquete. Uma pessoa que é mais assim longilínea, sei lá, na natação, né, que tem ombros largos, né, que é magro, enfim, os esportes, a gente consegue dar exemplos com esporte que fica muito mais tangível. Mas imagina uma pessoa que tem todas as características físicas propensas para uma atividade, para um esporte, mas ela nunca praticou. Já uma outra pessoa que tem uma altura mediana, mas que desde criancinha pratica basquete e participa de campeonatos, você acha mesmo que aquela característica da pessoa inata dela, decorrente do gene dela, realmente vai fazer com que ela, se começar do nada a jogar basquete, seja tão boa quanto aquela outra que a vida toda jogou aquele esporte? Então, assim, esse raciocínio a gente pode transpor para outras áreas do conhecimento, outras habilidades, outras competências, além do esporte. Então, esse conceito de que essa ideia de que nós podemos desenvolver nossas habilidades é o que esse livro, que o Anders Ericsson traz no livro, sobre o tema prática deliberada. E por que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas? Porque existe, né, na neurociência o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro fazer novas conexões neurais, criar novos caminhos neurais e também até novos neurônios, fazer a neurogênese, né, a criação de novos neurônios e novas conexões também,
pela exposição a determinada circunstância, atividade, prática. Então, pense numa floresta, e aí você resolve acampar numa floresta ou fazer uma trilha, enfim. E aí você vai com todos os seus equipamentos, né, de trilha, enfim, que sei lá, né, não entendo, mas é só um exemplo, né? Você vai com todos os equipamentos necessários para fazer aquela trilha. E aí você vai passando por aquela floresta e você vai deixando rastros, porque você vai pisando na mata, então o mato vai ficando pisado. Você vai fazendo um caminho naquela trilha. E se você toda vez passar por aquele mesmo caminho sempre, o que vai acontecer? Aquela trilha que antes era uma floresta, cheio de folhas e galhos e árvores, de repente vira uma estrada, vira uma parte assim assentada da floresta que você nunca mais vai perder de vista, você já sabe onde é e já fica muito mais fácil localizar e de passar por ali. E é exatamente isso que acontece no nosso cérebro à medida que somos expostos de forma reiterada a determinados comportamentos ou circunstâncias ou práticas. Então, quanto mais a gente pratica algo, quanto mais a gente faz algo, mais conexões neurais, mais caminhos neurais são criados e fortalecidos. Por exemplo, se todo dia eu sento aqui no meu escritório para estudar às 6 horas da manhã, vai chegar um momento que esse comportamento de acordar, sentar e estudar, ele vai criando como se fosse esse caminho, sabe? Na floresta do meu cérebro, né? Esse caminho neural, essa conexão neural que que gera esse comportamento, ela vai sendo cada vez mais fortalecida. Então, a neuroplasticidade é esse fortalecimento de caminhos neurais e de conexões neurais, de neurônios, e faz com que aquele comportamento se torne muito mais fácil, propício, automático. E aí acaba que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai se adaptando a esses novos estímulos que nós expomos ele. Então fica cada vez mais fácil, como eu falei, tomar aquela atitude, ter aquela ação, né, praticar aquilo que você pratica. E aí o que acontece? Existe um outro, né, conceito que é o da alostase, que é o nosso corpo, que significa, né, essa zona alostática? É a zona na qual o nosso corpo está adaptado, né? Então, quando existe alguma situação, né, eu não entendo, gente, não sou bióloga, não sou neurocientista, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia muito mais clara de como funciona na prática isso, se a gente usa a neurociência e a biologia para nos ajudar. Então, na alostase, o nosso corpo, diante de situações adversas, ele se adapta, entende? Ele se adapta para voltar à normalidade. E o que acontece? Quando a gente se expõe a algo que é diferente do que a gente está acostumado, a gente vai, aos pouquinhos, empurrando essa zona alostática mais para fora, para que ela seja cada vez maior. Porque o corpo vai sempre se adaptando a esses novos estímulos que a gente está dando. E a gente vai criando novos padrões mentais, novos repertórios comportamentais que antes a gente não tinha. Inclusive, isso tem muito a ver com a evolução das espécies, a evolução darwiniana, porque o que Darwin falava, né? O ambiente acaba moldando a espécie, né? Os seres. Então, quanto mais a gente se expõe àquele ambiente desafiador, os mais fortes vão prevalecendo e os mais fortes vão passando seus genes para as populações seguintes. E é exatamente isso que acontece também nessa adaptação interna nossa, né, individual, e não só questão evolutiva das espécies, que eu acho que eu já estou indo muito além, mas é só algo que eu pensei agora. E eu li um livro chamado Mindset, da Carol Dweck,
que é um livro também incrível, que ele traz o contraponto entre mentalidade, o mindset de crescimento e o mindset fixo. No mindset fixo, a pessoa nasce falando, eu sou assim, nasci assim, vou ser sempre assim, é a síndrome da Gabriela. Nunca vai mudar. Ou então acredita que ou você é ou você não é, ou eu sou inteligente ou eu sou burro. E ela fala que, na verdade, a mentalidade correta, né, que nós deveríamos ter, seria essa mentalidade do crescimento, o mindset de crescimento, que fala que nós conseguimos simplesmente a mesma coisa que o Anders Ericsson fala, sendo que de uma outra forma, é uma ideia complementar, que nós podemos sim adquirir habilidades, desenvolver novas habilidades, melhorar nossas habilidades com a prática, né, com o esforço. Sendo o que acontece? Se a gente só adquire a habilidade, a gente fica o quê? Na média, né? Por exemplo, se eu vou dar o meu exemplo da academia. Eu treino já há 9 anos. E assim, o meu corpo foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu fiquei estagnada durante muito tempo. Eu fiquei muito estagnada, assim. Eu nunca tinha tido, assim, visto meu abdômen, entendeu? Então, eu tava magrinha, tinha ganhado massa muscular, mas eu fiquei meio que estagnada. Por quê? Eu desenvolvi a habilidade de treinar e de me alimentar bem, sendo que eu não busquei... Eu cheguei num patamar que eu parei. Eu só praticava, eu só ia pra academia, eu só me alimentava bem, saudável, e meu corpo permaneceu como da forma que eu tinha alcançado. Eu tava mais magra e tal, tava massa muscular, mas assim, eu não tava evoluindo, eu tava nada além disso. Então, quando a gente pratica por praticar, sem a intenção de ser melhor, só por praticar, a gente não evolui. E mesma coisa, um músico, né, que toca e ele toda vez está tocando as mesmas músicas para as mesmas pessoas, as mesmas partituras. E ele nunca busca tocar algo diferente, de outra forma, receber feedback de outras pessoas. Ele vai sempre ficar no mesmo lugar. E ficar no mesmo lugar, eu acredito que não existe. A pessoa fala assim, eu tô estagnada. Se você fala que tá estagnada, é porque você está evoluindo. Você está pior do que estagnado. Porque se você tá parado e se você não avança no que você faz, seja o que for, que seja importante para você, que para você alcançar algo que você deseja, você simplesmente para no tempo. Se você para no tempo, você está evoluindo, porque o tempo está avançando. As coisas mudam diariamente. O mundo muda diariamente. Então, cada vez novas descobertas na ciência, tecnologia, enfim, a sociedade avança. E se você para no tempo, não se aprimora naquilo, não busca, só tá praticando, só tá fazendo, não tá buscando ser melhor, você vai ficar medíocre, nem na média, você vai ficar medíocre com o tempo, porque com o tempo, como o tempo evolui e você continua no mesmo lugar, você vai ficando para trás cada vez mais. Exemplo de um profissional de saúde, um médico, o médico que não se atualiza, ele fica para trás. Porque cada vez mais novos recursos na medicina são descobertos, são produzidos, são gerados, novas formas de se operar, novas prescrições médicas mais atualizadas, enfim. Se o médico não está atuando na medicina de forma a ser melhor e não apenas, eu vou operar, vou lá atender o paciente fazendo a mesma coisa todos os dias, sem ir para congressos, sem fazer pós-graduações, enfim, cursos, mestrados, doutorados, sem ler artigos científicos. Se o médico está nesse nível de aprendeu na faculdade e ficou ali, só está praticando a medicina, ele vai ficar para trás, ele vai ficar obsoleto, entende? Assim, ele vai começar a regredir na carreira dele, porque o mundo está, correndo,
a passos largos. Eu comprei um livro que eu não li ainda, que eu acho que fala... Eu acho que até vai ser o próximo que eu vou ler. E eu com certeza vou gravar um vídeo sobre ele. Que é Lifelong Learners, o poder do aprendizado contínuo. E não vou falar dele porque eu não li ainda, mas eu sou muito, como eu falei, assim, entusiasta do aprender a aprender, sabe? O aprendizado contínuo, porque eu tenho muita essa vontade, sempre tive, de ser melhor. E voltando para o meu exemplo do treino, eu fiquei estagnada. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso voltar para nutricionista e para uma nutricionista diferente. Eu preciso fazer treinos diferentes, porque eu até treinava com um personal trainer, mas assim, eram as mesmas coisas. Há anos que eu fazia as mesmas coisas. Há anos eu comia as mesmas coisas. Eu falei, não, eu preciso dar um chacoalhão aqui no meu corpo. E aí eu fui para nutricionista, consegui ter um avanço, e aí de repente eu falei, quer saber? Eu vou fazer a minha dieta, vou procurar saber como é que faz. E aí eu fiz um curso assim para montar a dieta, comecei a pesquisar na internet, e aí comecei a montar a minha própria dieta. Aí eu quero saber, eu vou montar o meu treino. Não vou ficar pagando personal, mas não, porque eu já sei como é que treina. Enfim, eu sabia fazer o básico, assim, eu não sabia o raciocínio por trás de montar um treino na academia. Eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia mais ou menos para que servia cada máquina. Eu tinha memorizado as séries que eu já tive ao longo dos anos, entende? Mas eu não sabia os porquês. Por que esse exercício antes desse ou depois desse? Por que conjuga esse com esse? Por que esse aparelho dessa forma, nessa posição é melhor do que essa? Então, assim, eu não tinha esse conhecimento por trás de um treino montado. E aí eu falei, eu preciso sair dessa estagnação que eu tô, né? Porque eu quero avançar nisso. Eu quero ser melhor no treino, eu quero ser melhor, eu quero um corpo melhor do que eu cheguei até aqui, porque eu tava sentindo que eu tava no mesmo há muitos anos. E aí eu comecei a pesquisar e fazer. E aí eu comecei a montar, e assim, o meu corpo evoluiu de uma forma que nem eu imaginava que fosse, simplesmente porque eu parei e falei, quer saber? Deixa eu estudar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos fazer diferente? Vamos fazer de outro jeito? Foi nesse sentido, sabe? Assim, vamos testar? E o que é muito importante, assim, o conhecimento ele não pode ficar isolado, assim. Foi o conhecimento aliado à prática. Então, assim, eu adquiria conhecimento, já montava minha dieta, já aplicava minha dieta, já comprava minhas comidas, já fazia minhas comidas. Eu montava o treino e já ia pra academia, já fazia e tal. Então, assim, e eu recebia o feedback porque eu via a minha evolução, sabe? Então, eu fazia ajustes semanais, né? Na época que eu comecei a montar a minha dieta, eu fazia ajustes semanais. Pô, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá. Comprei uma balança de bioimpedância. Então, eu queria ser melhor do que a média. Por que é a média? A média é a pessoa que paga um personal, que vai no nutricionista e faz a dieta que prescreve. Mas aquilo não tava mais, sabe, assim, eu queria ter uma autonomia maior, eu queria fazer coisas diferentes e tal. Eu falei, não, vou fazer, eu vou tentar. Então, foi uma área que eu tive interesse de desenvolver, né? E para sair da média, eu precisava fazer o quê? Diferente. Eu precisava praticar de forma intencional e não apenas ir para academia, não apenas fazer dieta, mas fazer para ser melhor. Então, a prática deliberada é a prática com a intenção de você ser melhor, não apenas praticar por praticar. E ela envolve um foco no objetivo, um objetivo claro e específico. Então, assim, no meu caso, o meu objetivo era definição muscular, que assim, que eu era magrinha, tinha, não sei, um músculozinho e tal ali, que era definição muscular. Então, eu tinha um objetivo bem específico e eu tinha uma prática intencional, assim, eu queria ser melhor e aí eu buscava informação para isso. A mesma coisa nos estudos. Quando eu estudei para concurso, o estudo, ele assim... O estudo para concurso é o melhor exemplo possível da prática deliberada, porque a prática deliberada, ela tem que envolver feedbacks.
Pode ser os feedbacks que você mesmo se dá, porque você observa o que está dando certo no que você está fazendo, o que está dando errado, e aí você se corrige. Ou seja, esse olhar atento, não estou só praticando por praticar, fazendo por fazer, mas parar e refletir. O que eu estou fazendo está me dando resultado? Que resultado? O que eu posso melhorar? Ou então uma outra pessoa, um professor te dá o feedback, alguma outra pessoa, algum outro profissional da área que você quer melhorar, que tem mais entendimento, te dá esse feedback. E o concurso público é um exemplo perfeito, porque o estudo para concurso, tem até vídeo aqui no canal, acho que uns 3 vídeos sobre o estudo para concurso, que eu conto a minha trajetória, como foi e a forma que eu estudei para ser aprovada nos 2 concursos públicos que eu fiz. Hoje em dia eu sou servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho, sou analista judiciária, e isso assim, isso que eu fiz, quando eu li esse livro eu falei, cara, eu fiz isso sem saber. Sem saber eu fiz isso, que é a prática deliberada. O que eu fazia? Assim, eu tinha os momentos de aquisição de conhecimento, que era o conteúdo do edital que eu estudava, tinha um momento de revisão e tinha um momento de feedback. O que era o momento de feedback? Resolução de questões e simulados. Então, com a resolução de questões e com os simulados, eu tinha o feedback do quanto eu estava evoluindo nos estudos. Porque a minha intenção era cada vez ser melhor, cada vez estudar melhor, cada vez ter um resultado melhor, para que quando chegasse lá no dia da prova do concurso, eu estivesse preparada. Então eu precisava desse feedback. Não adianta nada eu estudar, não fazer questão. Como é que eu vou saber se lá na hora eu vou conseguir responder? Como é que eu vou saber se eu realmente sei o que eu estou estudando? Porque uma coisa é você adquirir a informação, outra coisa é você internalizar ela, você colocar ela na memória de longo prazo. Ela pode ficar só na de curto prazo, amanhã tu dormiu, acabou, esqueceu. Então, eu fazia exatamente isso no meu estudo para o concurso, né? Ter esse feedback contínuo. Então, a prática deliberada, ela demanda esse foco, claro, num objetivo específico, determinado, com a intenção de ser melhor e receber feedbacks, ou feedbacks próprios ou feedbacks de terceiros que tenham conhecimento na área que você quer desenvolver. Então, tudo que eu faço hoje em dia, eu penso nisso, assim. Primeira coisa, né, resumindo tudo que eu falei aqui, eu tenho como sim desenvolver habilidades. Existem pessoas que têm mais facilidade de ser disciplinados, de ter concentração, de ter foco. Mas, assim, isso não me limita. O fato de não nascer com uma habilidade inata, com um dom maravilhoso, assim, não me limita. Porque eu tenho um mindset de crescimento. Eu sei que se eu praticar, eu posso desenvolver habilidades que eu tenho e eu posso adquirir novas habilidades. Então, assim, esse pensamento norteia tudo que eu começo a fazer. Então, no início é difícil, né? Mas com o tempo eu vou desenvolvendo as habilidades necessárias com a prática. E a prática deliberada especificamente, que é entender que posso, como que eu posso? Praticando com a intenção de ser melhor, com foco em um objetivo específico determinado e recebendo feedbacks do que eu estou fazendo, justamente para eu fazer os ajustes, né? E muitas vezes a gente, um estudante, né? Uma pessoa que estuda para concurso, ela às vezes estuda diversas horas, muitas horas no dia, mas aquele estudo tá um estudo muito porco, porque às vezes é disperso, ele não tá estudando na melhor estratégia, muitas vezes não é nem o tempo que você, quanto de prática você tem, quanto de estudo você tem, mas o como que tu tá fazendo aquilo, como que tu tá planejando o seu dia, o seu estudo, a sua rotina. Então, esse como que é o mais difícil, por isso que a gente precisa do feedback, sabe? Seja o feedback próprio, seja o feedback de terceiro. E muitas vezes a gente não tá apta a se dar o próprio feedback, porque a gente não sabe como, né? Não sabe como fazer. Então, esse planejamento de como que eu vou praticar, né? Como que eu vou organizar a minha rotina
para tomar as ações necessárias, né? Ter essa prática contínua em prol de um objetivo específico, muitas vezes é difícil a gente organizar. E eu tenho uma mentoria de produtividade, organização de rotina, gestão de tempo, e que eu faço exatamente isso. Qual é o objetivo principal? Vamos especificar quais são as metas específicas e dividir essas metas, essa grande meta, né? Dividir a grande meta em metas específicas e como organizar, planejar no dia para que a pessoa consiga praticar, colocar em prática e com os feedbacks que eu dou e que a própria pessoa aprende, né? Aprende a se dar também, para fazer os ajustes necessários ao longo desse caminho e deixar de vez a mediocridade, porque a gente não tá nessa vida para ser medíocre. Essa vida aqui é muito curta pra gente ficar no mais ou menos, sabe? Então, nossa, assim, esse pensamento de ser bom no que eu faço norteia a minha vida. E não é ser bom em tudo, sabe? Assim, às vezes eu tô falando aqui e vocês acham assim, então tem tudo que você faz, você tem que ser fora da média, tem que ser fora da curva, tem que ser acima da média. Não, mas o que importa pra você? Eu quero ser boa no que importa pra mim. E o que importa pra mim, muitas vezes não é o que importa pra você. Então, naquele momento que eu tava lá no treino, dieta, querendo melhorar, aquilo era importante para mim. Naquele momento que eu estava estudando para concurso, aquilo era importante para mim. Então, se importa para mim, porque eu tô lá visando um resultado maior que eu valorizo, eu preciso ser boa naquilo, sabe? Assim, eu preciso sair da média, sair do lugar comum, sair do mais ou menos, sair do que todo mundo faz. Tem que sair do que todo mundo faz. O todo mundo faz leva onde todo mundo tá, entendeu? E assim, que é no lugar nenhum. Que não é no resultado final que você quer. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido muito motivador, na verdade, para que você comece o quanto antes buscar seus objetivos de uma forma deliberada, intencional, através da prática deliberada. E se te motivou, me conta aqui nos comentários. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentário, porque às vezes a gente fica falando aqui. Inclusive, fazer vídeos no YouTube tá sendo um desafio tremendo para mim, tá me tirando da zona de conforto. E a prática deliberada é você sair da zona de conforto, porque é muito fácil você continuar fazendo o que você já sabe. É muito fácil eu pegar a câmera, ligar e ficar aqui falando, se eu não tenho intenção de ser melhor. Mas se eu tenho intenção de ser melhor, se eu tenho intenção de vir aqui e falar de forma coerente, falar coisas de valor, falar coisas significativas que transformam quem está me ouvindo de alguma forma, eu preciso diariamente buscar conhecimento e também o feedback. Não só praticar, né? Praticar, vir fazer vídeos aqui no YouTube, que eu faço 3 vezes na semana, e também receber feedbacks, me autoavaliar, e por isso o comentário de vocês faz toda a diferença, porque me ajuda nesse meu aprimoramento, em ser melhor. Por isso eu te peço, se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário, que vai ser muito útil para mim, para essa minha melhora, para eu fazer vídeos cada vez melhores aqui pro YouTube e que alcance cada vez mais pessoas com essa minha mensagem. E é isso. Tchau, tchau, gente!